Vai, expediente. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, cheguei há pouco do meu estado, do estado de Sergipe, onde, como o senhor bem disse, leu aí, representando o Senado Federal. Isto porque Sergipe, meu estado, despediu-se de um dos mais eminentes filhos da sua história contemporânea. Todos sabem que falo de Marcelo Deda Chagas, nosso governador, que aos 53 anos, muito jovem, deixou um legado político e humano inegável. Deda nasceu na cidade de Simão Dias, terra que deu ao nosso estado filhos ilustres, dentre eles, antes de Dedas, 3 governadores: Sebastião Celso Carvalho, Delmiro Silveira Góes e nosso colega aqui no Senado, o senador Antônio Carlos Valadares. Sua militância política teve início no movimento secundarista. Participou do grupo político estudantil de esquerda chamado, abre aspas, Atuação, fecha aspas, na Universidade Federal de Sergipe, onde cursou Direito, e seu interesse pelas causas esquerdistas atraiu a atenção da militância política à época. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e, pela legenda, elegeu-se deputado estadual, federal, prefeito de Aracaju por 6 anos e, em seguida, governador de Sergipe por 7 anos. Sei de tudo isso, senhor presidente, senador Paim, porque enquanto Deda cursava, se graduava em Direito, eu fazia Medicina. Lógico que ele um pouco mais adiantado, alguns anos. Mas já ouvia na Universidade Federal de Sergipe suas palavras, seus discursos em defesa da nossa querida e tão importante Universidade Federal de Sergipe. Na última campanha estivemos juntos, no mesmo palanque. E no nosso bloco político, e embora o nosso bloco político tenha passado a fazer parte da oposição, em um determinado momento ao governo do Estado, jamais deixamos de reconhecer seu valor, sua idoneidade política e como cidadão. O respeito nunca deixou de existir, senador Paim, mesmo na discordância. Mas, quando se pediu o diálogo se construía o consenso. E explico. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida política, vivi esse ano, onde Deda, pela primeira vez, ou melhor, na única vez, solicitou um diálogo para que fosse aprovado o Proinvest. Bastou uma única vez, senador Paim, não mais do que isso. Pediu para dialogar. E ali, num momento, eu diria que, fazendo parte de um convênio divino, Deus quis, com certeza, aquele momento, porque não estava planejado. Eu não tinha planejado estar naquele evento, lá no Espaço Emes, no momento de formatura do Instituto Luciano Barreto Júnior, onde centenas de adolescentes estavam realmente formando, recebendo seu diploma. O governador Deda discursou e pediu, pela primeira e única vez, para dialogar. E dali saiu, em seguida, um consenso e tudo foi feito como ele pretendia. Nós, da oposição, pedi apenas que colocasse no texto da lei do Proinvest para aonde deveriam ser gastos todos aqueles recursos, para que não houvesse, não caísse no esquecimento para gerações vindouras que iriam pagar aqueles empréstimos, a exemplo do que Sergipe já passou na sua história recente, que todos os sergipanos soubessem que aquele empréstimo, aquela dívida estava sendo paga por aquela e por aquela outra obra. Era isso apenas que foi exigido. E ele, numa atitude de muita humildade, pediu o diálogo e o diálogo foi concedido. Fazíamos uma oposição de forma responsável, não rancorosa, de fato. Todos os diálogos que Deda pedia
eram permitidos, eram dados e, com certeza, o consenso era construído. Haja visto que são nas discordâncias, senador Paim, obviamente respeitosas, que o diálogo pode ser ampliado, as ideias discutidas e os ideais, com certeza, alinhados. O fato é que, com a morte precoce de Marcelo Deda, a política sergipana, e por que não dizer a política brasileira, perdeu um dos seus nomes mais emblemáticos. Sobretudo, foi ele um batalhador, herói da luta pela democracia, é verdade. Deda foi um exemplo de homem, de pai e uma referência de político para uma nova geração. E ele gostava de se referir, senador Paim, ele me contava, Eduardo, eu sou esse descortinador que veio abrir as cortinas do nosso cenário político, do cenário político sergipano, para novas gerações. Era assim que ele se autodenominava, era assim que ele se chamava, que ele se entendia. Ele abria, foi ele aquele que abriu as cortinas para o cenário político, para que outras gerações, com certeza, venham depois dele, depois de Deda assumir o governo do Estado, depois de Deda passar pelo Parlamento Federal, aqui na Câmara Federal, de fazer um brilhante mandato, pelo Parlamento Estadual, ele abriu a cortina, com certeza, para as novas gerações. Porque até então, senador Paim, a gente via uma constante repetição de pessoas realmente no poder, sobretudo no governo do Estado. A exemplo do governador Albano Franco, do próprio governador Valadares, do governador João Alves e também, concomitantemente, do atual governador Jackson Barreto. Sobretudo, foi ele um batalhador, um herói pela luta da democracia. Deda foi um exemplo de homem, de pai, de uma referência de político para a nova geração, para Sergipe e para o Brasil. Figura humana inconfundível. Tinha uma voz e uma ideologia na sua assinatura marcante. Seus discursos contundentes, recheados de conteúdo técnico e poético, ficaram para sempre nas nossas memórias. Em seu último discurso, em maio deste ano, disse que a política era sua grande vocação e que era do que ele vivia. Mais adiante disse, abre aspas, no fundo, o maior ordenado que eu tenho é o sorriso na face dos sergipanos. Hoje, fiquem felizes todos da oposição e do governo, porque os senhores semearam sorrisos. Sorrisos que eu não sei se vou colher, mas quando forem colher, lembre-se de mim. Fecha aspas. Estávamos ali todos assinando e concordando realmente com o Proinvest. Bastou apenas uma solicitação de diálogo, tão simples. Mas acredito que não foi pedido antes, porque às vezes, senador Paim, tem gente maldosa, tem gente perversa, que queria talvez diferente, embora não dissesse, não expressasse. Depois Deda reconheceu que o caminho era o caminho mais simples, era o caminho realmente do diálogo. Porque o diálogo promove a paz, evita as guerras, evita sofrimentos, com certeza. E isso ele entendeu, com certeza, há tempo. E é neste momento que as divergências políticas se anulam e ficam apenas o sentimento cristão da fraternidade, do respeito ao ser humano, Marcelo Deda, pessoa dotada de reconhecidos princípios morais, sempre disse isso, éticos e ideológicos. Deda era um daqueles que não abria mão dos seus princípios nem dos seus valores. Estando no mundo político, estando mesmo no mundo político, nunca abriu mão dos seus princípios nem dos seus valores. Ele sabia dos seus limites, ele tinha conhecimento dos seus limites. E entendia que, sobretudo no mundo político, onde você representa muitos, não deveria, nunca nem jamais, nunca, abrir mão dos seus princípios morais, éticos e ideológicos. Ele era assim. Digo que divergências existiam, é verdade, mesmo com a gente, às vezes divergência tem dentro de casa, com irmãos, com os filhos, com a esposa, mas com certeza as divergências muitas vezes servem para unir, e unir com uma força maior, com um laço muito maior.
Para todos nós sergipanos, será sempre uma referência e, sem dúvida nenhuma, uma perda indelével. Neste momento de dor e tristeza, quero me solidarizar com a sua esposa, Eliane Aquino. Com certeza, uma grande guerreira. Uma guerreira, uma companheira de todas as horas. Ao lado de um grande guerreiro, uma grande guerreira. Ao lado de um grande amigo, uma grande companheira. Uma mulher com um semblante simples, que carrega no seu semblante a humildade, a simplicidade, mas com certeza, Permite uma parte, senador. Uma grande mãe, uma grande esposa e um grande exemplo para poder ter atravessado e suportado todas essas dores e sofrimentos aí que já vem, que se arrastou com a doença dela. Pois é, uma parte, senador Paim. Senador Eduardo Amorim, eu, quando cheguei aqui na segunda-feira, encaminhei um voto de pesar, de solidariedade aos familiares. E, ao mesmo tempo, quando eu entregava, eu percebi que Vossa Excelência tinha feito já o mesmo gesto. E diversos senadores assinaram tanto o meu requerimento, em nome do PT, como o seu requerimento, em solidariedade à família. E hoje, durante todo o dia, aqui foram feitas diversas homenagens ao nosso querido Marcelo Deda. O Deda foi deputado federal, no período que eu também fui. Verdade. Marcelo Deda era uma figura daquelas que a gente não vê todos os dias. Uma figura ímpar. Sempre na linha da conciliação, do entendimento, não deixando nunca ele de ter posições muito claras e muito definidas. Olha, de tudo que eu percebi, tanto na bancada federal de deputados, como também com a conversa que tive, eu estive também lá no Sergipe, eu poderia dizer que o PT jamais esquecerá que ele era um antes de Marcelo Deda e o outro a partir de Marcelo Deda, com essa renovação de uma nova geração de petistas, de forma muito positiva. E também Sergipe, com certeza, Vossa Excelência aqui é testemunha, pelo que falou, era um antes do Marcelo e será outro eternamente, progressivamente, positivamente, graças ao Marcelo. Marcelo era um jovem de ideias avançadas, competência técnica, um discurso forte, com conteúdo, com raiz, que convencia todos nós. Por isso, nesta terça-feira, 21h, quando Vossa Excelência faz esse belo pronunciamento, percebo eu carregado de emoção, eu não poderia deixar de dizer, nesse aparte que faço a Vossa Excelência, que eu tenho muito orgulho de alguns homens e mulheres que eu conheci no longo da minha vida política. E um deles, Vossa Excelência pode ter certeza, é do seu governador, que ora faleceu, nosso governador, mas do seu estado, Marcelo Deda. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Paim. Os sergipanos, com certeza, agradecem a sua manifestação, como agradece a todos os senadores que hoje manifestaram. Eu estava me deslocando do aeroporto para aqui, eu ouvi a Rádio Senado e vi aqui muitos colegas senadores, cito aqui o senador Suplicy, que também está aqui, cito o senador Cássio Cunha Lima, o Randolfo, o próprio Wellington Dias, que esteve lá nos representando, e muitos outros senadores, colegas senadores, se manifestaram. A todos, meus sinceros agradecimentos, em nome dos sergipanos, com certeza que aqui a gente representa. Vossa Excelência, permite? Claro, senador Suplicy. Prezado senador Eduardo Amorim, Vossa Excelência, como senador pelo estado do Sergipe e que conheceu, conviveu tanto com o nosso querido deputado estadual, federal, prefeito, governador, prefeito de Aracaju, governador de Sergipe, guindado outra vez pelo povo sergipano com 72%, salvo engano, na sua segunda eleição, o que denota uma confiança que o povo conferiu a ele simplesmente extraordinária. E pelos dados que pude ler nos jornais nesses últimos dias,
muito significativo o aumento da qualidade de vida de todo o estado de Sergipe, do povo sergipano e de Aracaju, durante o governo de responsabilidade do Marcelo Deda, que tinha propósitos formidáveis. Ele, embora tenha vivido apenas 53 anos, e Vossa Excelência ainda hoje me dizia, como médico, de como acompanhou de perto e conhece muito bem o desenvolvimento do câncer que acometeu Marcelo Deda, não apenas como seu companheiro, mas como médico que soube até compreender e saber dos dilemas que um médico e um paciente têm quando está submetido a uma infecção ou algo como câncer no pâncreas e nos rins. Eu sei do sofrimento que isso possa significar. Estive visitando Marcelo Deda no Hospital Sírio-Libanês, depois um dia fui até o hotel onde ele estava ali, porque ele volta e meia vinha para São Paulo para realizar os tratamentos recomendados pela excepcional equipe médica que o assistiu, mas mesmo assim e Vossa Excelência, como médico, hoje me explicava como é difícil a situação e como deve ter sido sofrido para a Eliana e os seus 5 filhos, e para todos nós do PT, pois a presidenta Dilma, o presidente Lula tinham em Marcelo Deda uma amizade, uma sintonia tão especial. A presidenta Dilma, que revelou que gostava muito de receber os presentes, os livros de poesia, com a indicação de qual era a página que precisava ser lida pela presidenta, feita pelo Marcelo Deda, que tornou-se assim um amigo, e o próprio presidente Lula, que tantas vezes o recebeu e fez questão de visitá-lo nas últimas semanas, por diversas vezes. Tinha em Marcelo Deda, todos nós somos testemunha, uma pessoa para a qual tinha enorme admiração, confiança. E Marcelo Deda era uma pessoa que dizia ao presidente Lula verdades às vezes difíceis de serem ouvidas, com toda amizade e carinho. Ele era uma pessoa que, se tinha críticas a procedimentos dentro do PT, ele fazia com muita assertividade e sinceridade. Uma pessoa que contribuiu enormemente e que é muito interessante que há jornalistas que cobrem o trabalho do Congresso Nacional e da vida política brasileira. Alguns dos maiores jornalistas, agora eu estava observando nos jornais, mas Jânio de Freitas, Dora Kramer, Raquel Ulloa, Maria Lima, eu aqui vou esquecer, não serei exaustivo, mas todos os jornalistas fizeram questão de registrar da qualidade extraordinária de que bom que no Brasil havia uma pessoa com as qualidades de Marcelo Deda e, portanto, um exemplo extraordinário para todos nós. Meus cumprimentos ao povo de Sergipe por terem tido uma pessoa que tanto os honrou, e a todos os seus familiares. Muito obrigado, senador Suplicy, pelas palavras, pela emoção. Digo que o povo de Sergipe agradece aí por essa solidariedade. E o senhor também conhecia muito bem, afinal de contas, o senhor também conviveu muito com Deda. Senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, peço só a compreensão, não gosto, dizia há pouco ao senador Paim que nunca passei de 20 minutos, mas hoje é um dia diferente, por isso que somos peço nós paciência. que estamos Senador. tomando-lhe o tempo, mas eu peço ao presidente que já transfira 5 minutos do meu tempo para o senador Amorim. Obrigado, senador Inácio. Adicionar, porque a homenagem que ele presta, que é o nosso companheiro, camarada, um profissional respeitado, um estudante vibrante que aderiu à luta contra a ditadura no final dos anos 70, início dos anos 80, que colocou o seu nome para ser candidato, para fazer a marca partidária. Esse é um fato importante na trajetória de um homem público. Não pretendia ter nenhuma carreira política, mas foi convocado pelo próprio presidente Lula, naquela época presidente do PT, a se lançar candidato, que tinha um objetivo, que mais adiante poderia fortalecer a estrutura partidária e dar ao país, quem sabe, um presidente da República, o que de fato terminou por acontecer. E o Deda, ele foi essa pessoa com a capacidade, com a inteligência, com a vivacidade, com a compreensão política, com a compreensão do tempo certo de fazer a política, a capacidade de encontrar aliados na hora mais adequada. Então, é um pouco a trajetória do próprio Partido dos Trabalhadores, que fez a sua marca, e, após isso, buscou alargar os compromissos com o Brasil, buscando alianças muito significativas. Eu convivi um bom período com o Marcelo Deda, na Câmara dos Deputados, assim como o Paim. Vossa Excelência teve essa oportunidade de conviver diretamente na sua terra natal, Sergipe. O Marcelo era essa pessoa amiga, afetiva, alegre, um homem sorridente, que dialogava com todos os setores, independente da posição e da opinião política, se era oposição ou situação, mesmo porque a nossa atividade parlamentar em comum se deu na oposição, nós praticamente estávamos ali convivendo na oposição, mas dialogávamos sempre com a situação, buscando o que era mais adequado e justo para o Brasil, mesmo na oposição. Então, o Marcelo teve sempre essa capacidade, uma capacidade aglutinadora, um grande tribuno, que falava com firmeza, com tranquilidade, dando a sua opinião, um grande parlamentar e um grande executivo. E não posso deixar de registrar a aliança entre nós, entre Marcelo Deda e o PCdoB, na figura também de um extraordinário homem público, Edivaldo Nogueira, seu colega também de atividade política no estado de Sergipe, que tornou-se vice-prefeito de Marcelo Deda. Em seguida, assume a prefeitura, quando Marcelo sai para o governo, e juntos eles trabalham a reeleição de Edivaldo e, na sucessão, também a reeleição de Marcelo Deda. Então, um casamento muito importante, muito interessante. Sergipe faz campanhas muito vivas, muito ativas. Todos os candidatos se atiram com assim, força na disputa eleitoral. E eu lembro porque participei nas campanhas, tanto de Deda como de Edivaldo, nas ruas, aquelas caminhadas gigantes, nas ruas centrais de Aracaju, e os dois, numa alegria assim inflamante, fazendo a campanha, convocando a população, saltando, pulando e chamando o povo para participar da política, fazer política, não deixar nunca ser contaminado pelo o dito não político, entre aspas, ou o dito não partidário, entre aspas. Então, Marcelo foi essa figura extraordinária, com essa capacidade, que nós perdemos um jovem político, digamos assim, com 53 anos, com as condições de vida que o nosso país alcançou e que o mundo alcançou, com a técnica, com a ciência, com as vitaminas, com as vacinas, com tudo que nós conseguimos, nós perdemos para uma doença ainda feroz,
um câncer difícil, um jovem político talentoso e que era um grande amigo nosso, um grande amigo do PCdoB, um grande amigo do povo sergipano e do povo brasileiro. Por isso eu quero também me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz nessa noite no Senado Federal, em homenagem a este grande homem público sergipano e grande homem público do Brasil. É muito importante que a gente possa, sim, fazer essa homenagem a quem deu grande parte da sua vida, do seu talento, da sua inteligência a ajudar o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Inácio Arruda. Em Sergipe é assim mesmo. As campanhas é no corpo a corpo, o convencimento é presencial, é físico. Você conversa e é ali que você conquista realmente ou não o voto. É assim mesmo. Mas obrigado pelo seu depoimento. E volto a dizer, senhor presidente, que me solidarizo com a esposa, com a família, com a Eliane Aquino, essa grande companheira de todas as horas, uma guerreira ao lado de um outro guerreiro que estava numa outra batalha, na batalha física, na batalha para se manter vivo. E que, com certeza, o sofrimento, se não foi maior, foi porque do lado dele tinha esse semblante aí da paz, essa energia boa, essa energia positiva da esposa Eliane Aquino. Também me solidarizo com suas filhas, Marcela, Yasmin, Luísa, e com os pequenos, João Marcelo e Mateus. Termino já, senhor presidente. Com seus parentes, com os amigos, com o desembargador Deda, que confesso que não tinha uma proximidade, mas recentemente troquei algumas palavras com ele e fiquei realmente admirado com suas palavras, com todos aqueles que um dia conheceram e que tiveram a honra de conviver com esse grande sergipano, Marcelo Deda. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de informar que conversei hoje com a presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, a amiga, a médica Angélica Guimarães, e sugeri que, por meio de projeto, senador Paim, por meio de projeto, que o Hospital do Câncer de Sergipe adotasse o nome de Hospital Oncológico Governador Marcelo Deda Chagas. É uma luta que a gente já vem travando há muitos anos, porque Sergipe é um dos poucos estados do país que ainda luta para ter realmente esse hospital. Mas recursos já tem, senhor presidente, senador Inácio Arruda. Recursos já tem para essa construção. E quando essas paredes, quando esse hospital realmente for entregue à nossa população, ele seja chamado pela luta, pela bravura, pelo desprendimento, pelo exemplo, Hospital Oncológico Governador Marcelo Deda Chagas. Uma justa homenagem a esse que foi um verdadeiro guerreiro na luta contra o câncer e que acreditava e apoiou esse sonho que é de todos nós sergipanos. Inclusive, senhor presidente, já estão empenhados quase 50 milhões de reais, parte desses recursos do governo federal, outra parte do próprio governo do Estado, que foi colocado lá no Proinvest. Tem uma emenda para esse ano, e aqui faço a súplica à presidente Dilma, ao ministro da Saúde, Padilha, que libere essa terceira emenda no valor de 33 milhões de reais para o nosso hospital oncológico. Espero que seja o Hospital Oncológico Governador Marcelo Deda Chagas, e que colocamos a quarta emenda agora para que possa finalizar e equipar esse nosso futuro hospital, com certeza que irá amenizar o sofrimento de muitos e muitos sergipanos. E não são sergipanos, senador Paim, porque no hospital, na unidade de oncologia lá, que hoje é um ambulatório apenas, atende sergipanos, baianos, alagoanos, gente vinda de todos os cantos. E que o nosso ministro Padilha libere esses recursos, com certeza conta com o apoio da nossa presidente, que ontem esteve lá, que fez deu um belíssimo testemunho, junto com o ex-presidente Lula, que conhece muito próximo e que de forma emocionada. Claro, só. Pronto.
Estou terminando, presidente. E que, por meio dessas emendas apresentadas por nós e com o apoio de toda a bancada, espero que esses recursos sejam realmente liberados e que o nosso hospital, espero que se chame por meio da proposta da presidente Angélica Guimarães, que amanhã fará uma sessão solene em homenagem ao nosso governador Marcelo Deda, e lá, com o apoio de todos os parlamentares estaduais, todo o parlamento estadual possa realmente denominar o Hospital do Câncer Sergipe, Hospital Oncológico Governador Marcelo Deda Chagas. Uma justa homenagem de uma pessoa que lutou contra o câncer e que soube lutar contra essa doença, muitas vezes invencível. Senhor presidente, a todos os senadores, a todos os colegas, obrigado pelos depoimentos. O povo de Sergipe agradece e o povo de Sergipe hoje está triste, mas guarda com certeza aí os bons exemplos. Amigo, senador Paim, é aquele que não só sabe dizer sim, mas sabe, sobretudo, presidente, senador Inácio Arruda, saber dizer não. Muitas vezes dissemos sim para o governo Deda e algumas vezes dissemos não. Mas quando o diálogo foi solicitado, transformamos esse não em um sim porque fomos convencidos. E amigo é aquele que sabe realmente dialogar e conversar, transformar muitos nãos em sims, ou transformar os sims em não, porque muitas vezes um não é uma correção de rumo. Entendo assim. E eu dizia isso frequentemente a Deda. Ou seja, mesmo estando na oposição, fazia uma oposição respeitosa, uma oposição que sugeria, que pedia realmente uma correção de rumo naquilo que entendíamos que não estava certo. Mas o respeito, a consideração e a admiração nunca faltaram, nem da nossa parte, com certeza, nem da parte dele. E Deda, volto a dizer, senador Inácio Arruda, foi esse descortinador que abriu o cenário político sergipano para novas gerações, para novas pessoas, para nossos jovens, que entendam que a política é verdadeiramente, quando bem conduzida, um instrumento de transformação social, um instrumento de justiça social. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos a Vossa Excelência esse depoimento muito rico por quem conviveu no cotidiano da luta política com este grande brasileiro, Marcelo Deda. E a sua vida e sua história vai ser lembrada sempre pelos feitos extraordinários que pôde realizar, não só na cidade de Aracaju, mas no estado de Sergipe, e, sobretudo, a sua contribuição à luta política do nosso país para que ele se torne um país mais avançado, um país com mais inclusão social, um país onde o povo possa viver com felicidade. Por isso, cumprimento a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento em defesa da história desse homem público extraordinário que foi Marcelo Deda e que ficará para sempre na lembrança do povo sergipano e brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado.